Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos em seu capítulo 9, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 23. O tema da mensagem dessa noite é Nunca deixe de crer. É o tema da mensagem dessa noite neste culto de oração. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Um versículo bem curto, nós podemos ler todos juntos. Marcos 9, 23, a palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte, vamos lá? E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Amém, louvado seja Deus. Oremos. Grande Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, ó Deus, obrigado por este texto, obrigado pelos ensinamentos que este texto nos traz, ó Deus, e nós te louvamos e pedimos que o teu Santo Espírito fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Irmãos, este texto ensina muito sobre fé, mas muito mesmo, porque nós estamos vendo aqui um homem que chega até Jesus Cristo para pedir por um milagre. O seu filho, já há muitos anos, estava possuído por um demônio que tentava matá-lo, que tentava assassinar, jogava no fogo, jogava na água, enfim, uma situação dramática. E aquele homem chega, portanto, até o Senhor para pedir por um milagre. Só que é muito interessante porque, ao contrário de outros exemplos, de outras histórias que a palavra de Deus nos traz, ele chega praticamente sem fé. Ele chega com um fio de fé. Talvez, até porque os apóstolos não conseguiram expulsar esse demônio. E eu fico imaginando a frustração deste pai ao pedir que os apóstolos, servos de Jesus, discípulos de Jesus, expulsassem aquele demônio. Os discípulos não conseguiram e eu fico imaginando aquele pai, e agora? E ele chega até Jesus com um fio de fé. E ele diz assim, se tu podes. Ele chega para Jesus e disse assim, se tu podes. E Jesus fala assim, se tu podes? Em outras palavras, como assim, se tu podes? Jesus diz, se tu podes? Tudo é possível ao que crê. Então, meu irmão, nunca deixe de crer no Senhor, em nome de Jesus. Nunca deixe de crer. Em primeiro lugar, mesmo quando a fé for pouca, nunca deixe de crer, não pare de orar. Porque a verdade é que às vezes são tantas frustrações, são tantas lutas, são tantas dificuldades, que pode ser que a fé dê aquela oscilada, a fé dê uma diminuída. Porque nós sabemos que as situações são as mais diversas. Tem fases que a nossa fé está lá em cima. Só que as lutas começam a vir, o desânimo começa a tomar conta do nosso coração, nós vamos entrando numa espécie de espiral descendente e nós deixamos de ler as Sagradas Escrituras, já não temos mais aquela empolgação e a fé vai diminuindo e de repente resta apenas um fiozinho de fé. O que nós devemos fazer? Continuar crendo, continuar orando, continuar clamando. Porque aquele homem, diante de Jesus, foi extremamente sincero. Ele disse, quando Jesus perguntou, tudo é possível ao que crê. E ele em lágrimas está dizendo, eu creio, mas Senhor me ajude na minha pouca fé, na minha incredulidade. Ele cria, mas parece paradoxal. Ele cria, mas ele pede ajuda porque ele não cria, talvez do tamanho que gostaria. E muitas vezes isso acontece com a gente. Mas nós não devemos deixar de crer. Nós devemos continuar crendo. É aquele fiozinho, porque
os nossos pedidos nem sempre são contemplados pelo Senhor. Mas uma coisa é certa, a nossa fé é. A nossa fé o Senhor vê, e tudo o que o Senhor precisa para abençoar a nossa vida é ver fé. Se nós cremos, o Senhor estará lá, porque, irmãos, não é o tamanho da fé que diz o tamanho da ação de Deus, do milagre, não é. Não é. Porque este demônio, extremamente complicado de ser expulso, os discípulos não conseguiram, e a gente não pode afirmar que os discípulos não tinham fé, até porque Jesus explica um pouco mais para frente que este demônio em específico, só com muita oração e jejum, que poderia ser expulso, os discípulos tinham fé. Mas aquele homem tinha aquele fiozinho de fé, e o Senhor operou a partir daquele fiozinho de fé, a partir daquele eu creio, mas me ajude na minha falta de fé, operou um grande milagre, que foi expulsar aquele demônio. Então não é o tamanho da fé que vai dizer o tamanho do milagre. Por isso que nós conseguimos afirmar pelas Escrituras, se a sua fé está pouca, está aquele fiozinho, creia mesmo assim, continue orando, continue clamando, nunca deixe de crer no seu Deus, em nome de Jesus. Nunca deixe. Porque às vezes existem fases que são impressionantes. Então ele diz aqui com lágrimas, eu creio. E que afirmação maravilhosa. Eu creio. E uma outra coisa importante que este texto nos ensina é que não existe impossível ao que crê. Não existe. Se em primeiro lugar nós devemos continuar orando mesmo quando a nossa fé for pouca, em segundo lugar nós temos que nos apropriar dessa verdade que o próprio Jesus Cristo disse: não há impossível ao que crê. Ao contrário, tudo é possível. Só que existem algumas maneiras de nós olharmos este texto, e eu quero trazer uma visão para os irmãos que me fez refletir muito. Porque aparentemente nós podemos interpretar este texto da seguinte maneira: Deus vai me dar tudo, porque nada é impossível. Deus vai me dar tudo. Eu já contei aqui para os irmãos que certa vez eu pedi para o Senhor para amanhecer com olhos verdes. O Senhor pode fazer ou não pode? Eu cria que o Senhor podia fazer, mas eu cria muito. Criança ali clamava a Deus, e Deus obviamente não concedeu, mas Deus podia fazer? Podia. Então não é uma questão de Deus vai me dar tudo, mas eu quero pensar com os irmãos na seguinte verdade: Deus pode dar tudo. Para Deus não existe complicação. O próprio Senhor disse isso para Sara quando ela riu acerca da gravidez de Isaac sendo já velha. O Senhor fala assim: mas existe algo difícil para mim? Não existe. Saber que tudo é possível deve trazer a nós uma confiança em Deus tremenda. Por quê? Porque se eu peço alguma coisa e Deus diz não, não é porque Ele não pode dar, mas é porque Ele tem o melhor para mim. E o melhor é o não. Então tudo é possível, sim, tudo é possível. Mas à medida que o Senhor diz não, irmãos, é uma bênção, porque Ele está dizendo não por saber o que é o melhor, e não porque Ele não pode dar. Às vezes nós como pais cometemos alguns erros, e recentemente eu cometi um que Deus me livrou. Fui numa reunião de pais lá na escola da Débora, e a professora relata algumas coisas sobre ela, elogios, que ela muito bem conversadora, mas aí tudo bem, faz parte. Mas
E traçou vários elogios e eu dando graças a Deus ali, nenhum problema. Até que a professora diz o seguinte, inclusive ela chega para as professoras perguntando, você quer que eu ore por você? Aí aquilo já começou a encher meu coração de alegria, de empolgação. Estava falando até sobre arrebatamento lá, a professora desviada, preocupada com o arrebatamento, porque ela falou. Aí aquilo me deixou muito feliz. Aí eu cheguei para ela e falei assim, filha, empolgado, sem pensar, sem raciocinar. Eu falei assim, você vai escolher o seu presente, porque eu vou te dar um presente pelas coisas que eu ouvi na escola. Nós fomos numa loja de brinquedo e eu comecei a olhar os preços dos brinquedos. E tinha uma casinha lá de R$6.000 e eu não ia ter como comprar, só que eu prometi e eu não ia comprar. Eu não tinha condição de comprar, não tenho condição de comprar uma casinha de R$5.000, eu não tenho. Só que aí ela pegou uma boneca de R$80 e aí foi o livramento do Senhor. Ela pegou aquela boneca de R$80 e aí eu consegui dar aquela boneca de R$80 que ela escolheu. R$80. E eu dei graças a Deus mesmo. Porque para mim havia a impossibilidade de dar o presente. Aquele de 5.000. Mas com Deus, Deus pode dar tudo. Ele é o dono de tudo. Então se Deus diz não, é porque Ele tem algo melhor. Ele tem algo maior. Ele poderia tirar o espinho da carne de Paulo. Mas ele diz assim, o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Então, o que era melhor? Ter o espinho com o poder de Deus ou não ter o espinho sem este aperfeiçoamento do poder de Deus? Por isso que esse tudo é possível ao que crê, diz muito sobre Deus. Porque nós nunca vamos pregar sobre bênçãos, no sentido de Deus vai te dar bênçãos materiais, porque Ele pode não dar. Mas tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Então isso traz uma tranquilidade, um descanso para o nosso coração, que me faz ter uma certeza, irmãos. Eu quero estar nas mãos do Senhor, debaixo da vontade do Senhor. Eu quero estar ouvindo a voz do Senhor. E eu quero ter o meu coração pronto para o não de Deus, sabendo que é tudo possível. E se Ele não está me dando é porque Ele tem o melhor. Ele vai dar também presentes, claro que dá, sem dúvida. Em 2005 eu orei por algo literalmente impossível aos meus olhos. Eu queria uma bênção do Senhor, eu queria o presente de Deus. E 2005, Deus está aqui. Eu não vi a possibilidade aos meus olhos, mas eu clamei a Deus. E passou o tempo. De repente a coisa começou a se tornar possível, mas ainda assim com muita dificuldade. Até que antes de ontem, um amigo, já foi dessa igreja, está em outra, um amigo que eu tenho, falou assim, então, eu quero te dar um presente. Não era aquilo que eu tinha pedido em 2005? Deus dá. Deus pode dar. Se Ele der, louvado seja o seu nome. Vamos comemorar, celebrar, agradecer a Ele. E se Ele não der? Vamos agradecer a Ele, louvar a Ele do mesmo jeito, porque Ele pode tudo. Tudo é possível ao que crê. Então, em nome de Jesus, nunca deixe de crer no seu Deus, nunca deixe de crer no Senhor. Porque aquele que crê é recompensado pela ação de Deus, seja no sim ou seja no não. Mas é recompensado com a ação de Deus. Aquele homem que em lágrimas pediu, recebeu do Senhor a bênção. E é interessante que depois que Jesus expulsa o demônio, aquele menino aquele filho é tido como morto. O Senhor chega perto dele, toma pela mão, ergue, levanta aquele menino e atende a oração daquele pai que com um fiozinho de fé
quase sem crer, clamou. Por isso que a mensagem de hoje traz algo bem simples. Nunca deixe de crer. E eu me lembro daquele cântico que é maravilhoso. Eu só confio no Senhor. Eu não confio naquilo que o Senhor pode ou não me dar. Não. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. O sol pode escurecer, o céu pode ficar todo nublado, mas eu só confio no Senhor que não vai falhar. Então, em nome de Jesus, nunca deixe de crer. E eu quero terminar este tempo citando um salmo. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para os que confiam no Senhor. Nunca deixe de crer, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.